Paz de Deus, irmãos e irmãs. Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito da nossa família. Durante muitos anos, irmãos, eu aprendi que o Senhor fez a nossa família crescer muito, né? E cada pessoa que se convertia ao Senhor e se batizava na congregação cristã no Brasil, passava a ser um irmão nosso, né? Um irmão, uma irmã, e eu vou falar para os irmãos, pelo menos lá em São Paulo, lá no tempo que eu era criança e fui crescendo, existia realmente um amor muito grande entre a Irmandade. Era muito bonito a obra, irmãos, era uma coisa assim maravilhosa, sabe? Desde que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu não encontrei mais isso, irmãos. Tem uma diferença muito grande quando você vai de um lugar para o outro, né? É diferente a obra em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, é muito diferente. É a mesma congregação, é o mesmo inário, a mesma Bíblia, os irmãos fazem as reuniões anuais para poder determinar as regras que todo mundo tem que cumprir. É meio como uma grande empresa, né, irmãos? A presidência reúne os diretores e cria as normas internas, e esses diretores têm que ir para suas filiais e colocar em prática todas aquelas normas e funciona assim, né, irmãos? Mas o povo tem uma característica local, são diferentes, a obra é diferente. Eu estranhei muito quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Eu não encontrei as coisas como é em São Paulo, não, irmãos. Mas tudo bem. O Senhor preparou que nós viéssemos aqui, no momento de muita dificuldade em São Paulo. Tinha alguns parentes aqui no Rio de Janeiro, então, jovem ainda, antes de me casar, eu vim aqui para o Rio de Janeiro. Irmãos, mas para mim a família nossa, além da família consanguínea, né, a família natural, os irmãos e irmãs que constituíam a nossa família eram os da congregação. Sempre foi assim. Tem um testemunho, irmãos, que é famoso na congregação desde muito tempo atrás, né? Que ele diz o seguinte: irmão, eu conheci uma pessoa, aí eu comecei a conversar com ela, e os assuntos foram para as coisas do Deus, as coisas celestial, e nós começamos a conversar e começou a haver uma comunhão, e o coração começou a queimar, e eu comecei a sentir a presença de Deus. Aí eu não aguentei e perguntei: você é crente? Aí a pessoa falava: sou, por graça e misericórdia de Deus, eu sirvo o Senhor na congregação cristã no Brasil. Irmãos, como eu ouvi isso na minha infância? Como eu ouvi isso? Então, aqui no Rio de Janeiro, quando eu estava assim, lá por volta dos seus 30 e poucos anos, né, irmão? Muita correria para trabalhar, correndo atrás mesmo da sustentar a casa, a família. Não encontrava muito tempo assim para as coisas de Deus, né? A luta era muito grande, mas a gente gostava, sempre gostou, sempre teve assim muito amor pelos assuntos celestiais, né? Então, irmãos, um dia, eu nunca mais esqueci. Eu fui atender um cliente e eu fui na casa dele.
Nós estávamos em cima da casa, no terraço, conversando, e nós começamos a conversar sobre os assuntos materiais, mas aos poucos o assunto foi encaminhando para os assuntos espirituais. E nós estávamos falando sobre Deus, sobre nosso Senhor Jesus Cristo, sobre os ensinamentos do Evangelho. Irmão, nós falamos tanto. E conforme a gente ia falando, meu coração começou a queimar muito, sabe? Eu comecei a sentir a presença de Deus forte ali nas conversações. E eu olhava para aquele homem assim, sabe? Mais ou menos da minha idade. E eu reconhecia nele meu irmão. Eu olhava assim, santo Deus. Nós estamos falando do nosso Pai, que é Deus. Do nosso grande irmão, Jesus Cristo, que é filho do nosso Pai, é filho legítimo, nós somos os adotivos, mas nos ama de tal forma como se fôssemos verdadeiramente naturais de Deus, porque é assim que o Senhor nos vê, né, irmão? Quem dera nós víssemos aos nossos irmãos como Jesus nos vê, né, irmão? Porque esse é o sentido da graça. Que a gente receba o amor de Jesus Cristo, entenda Ele e passemos a amar nossos irmãos como Jesus Cristo nos amou. Mas aí, irmãos, eu, conversando com aquele moço, eu lembrei desses testemunhos, né, que eu contei aí a respeito de perguntar se é crente, né? Mas eu, assim, meio receoso, eu perguntei, você é um cristão, né? Ele falou, sou. Aí eu pensei comigo, bom, ele ainda não falou, por graça, misericórdia, né? Mas ele é do Rio de Janeiro, né, de São Paulo, né? Mas eu falei assim, esperando que ele falasse que era da congregação, porque estava muito bom a conversa, a gente sentindo a presença de Deus. Eu via que ele também estava sentindo a presença do Espírito Santo, assim. Eu falei, e de que igreja você é? Ele falou assim, eu sou da Igreja Católica. Irmãos, naquele momento, assim, eu tomei um choque, mas um choque. Eu falei, como é que pode? Como é que pode esse homem falar para mim que ele é da Igreja Católica e eu estou sentindo isso tudo aqui? Santo Deus! Mas, irmãos, eu limpei meu coração. Eu limpei meu coração e não fui presunçoso, não fui soberbo de falar assim, isso aí é uma alma preparada por Deus e tem que vir para a congregação. Não, irmãos. A soberba, a arrogância impede a sabedoria de chegar até nós, porque o Senhor, Ele resiste ao soberbo. E quando a gente é arrogante, soberbo, cheio de si, né, Deus resiste a nós, a sabedoria dele não chega. Eu limpei meu coração e fui até um pouco audacioso e comecei a perguntar, mas me responde uma coisa, me perdoa a sinceridade, mas me responde uma coisa. Como pode você saber tanto das coisas de Deus que nós estamos conversando aqui há um tempo e você ser da Igreja Católica? Lá eles fazem estátua para tudo, santo para tudo. Como é que pode uma coisa dessa? Ele virou para mim, irmãos, com a maior tranquilidade e falou assim, olha, eu não creio em santos. Santo para mim é Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Eu não creio nas estátuas. Eu não creio em muita coisa que tem lá. Eu creio em Deus. Sou fiel a Jesus. Mas lá tem meu pai e minha mãe, que eles já são velhinhos e são muito devotos lá. E se eu saísse de lá agora, eu ia magoar muito eles. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, aquele homem me deu uma lição, porque ele estava ali cumprindo o mandamento da sabedoria, né? Honrar o pai e a mãe, bendito é o nome santo do Senhor. É o primeiro mandamento para nós. Ele honrava o pai e a mãe e não ofendia seus pais e suas mães. Eu creio que
Aos pouquinhos ele ia ensinando os pais e a mãe, mas com muito amor, como a palavra de Deus nos ensina, para ensinar os anciãos e os mais velhos, com muito amor e paciência, né, irmãos? Respeitando a idade e os cabelos brancos. Irmãos, eu saí dali, naquele dia eu não fechei negócio com aquele cliente, e também nem me preocupei. Mas o Senhor me deu uma lição naquele dia, mas eu saí de lá conhecendo mais um irmão da minha família. A partir de então, a minha mente e meu coração começou a se abrir muito, irmãos, muito. Porque na minha infância eu tinha amigos que eram de outra denominação e eu gostava deles, apesar de ouvir tudo a respeito deles, contrário, né? E aí eu fui conhecendo, irmãos, pessoas de outras denominações. E aí eu vou contar um testemunho. Irmão, já aconteceu muita coisa eu conhecendo pessoas de outra denominação, mas eu não vou poder contar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu vou contar um testemunho para os irmãos. Eu estava um dia aqui na minha casa, aí chegou aqui um irmão do Rio de Janeiro, um evangelista. Esse irmão tem o dom de evangelização. Ele está na rua assim, passa as pessoas assim, ele começa a rir e aborda a pessoa e começa a falar das coisas de Deus, a pessoa começa a chorar. E eu vi isso, irmão. Eu presenciei isso, não foi uma vez só, não. Porque eu sempre gostei assim de estar próximo aos irmãos evangelistas, eu sinto uma certa comunhão, né? E eu estava com esse irmão algumas vezes e vi isso acontecer. As pessoas chegavam, passavam aquelas mulheres, às vezes de short, assim, toda exposta, assim, né? E ele, vem cá, vem cá. E começava a conversar com a mulher começava a se chorar quando começava a ouvir as coisas de Deus na boca daquele homem, coisa linda. Mas esse homem era muito fanático. Um dia ele chegou na minha casa, e eu conversando com ele, as coisas de Deus, de repente o Senhor me tomou assim, e eu falei para ele assim, olha, irmão, nas outras denominações tem homens de Deus. Irmão, comprei uma briga ali, ele me respeitava, mas ele levantou assim, bravo, ele falou assim, não quero ensinar o irmão de forma nenhuma, mas o que o irmão está falando eu não consigo aceitar, não consigo. Mas como eu senti que era da parte de Deus, como eu falei, eu fiquei em paz. Eu falei, irmão, fique em paz. Não vamos mais falar desse assunto, né? Eu senti da parte do Senhor de falar isso para o irmão, mas vamos ficar em paz. Acabou aqui. Naquele dia, irmãos, nós fomos fazer uma parte no interior aqui do Rio de Janeiro, do lado da Baixada Fluminense, porque estando eu em São Paulo, no casamento de um irmão de São Paulo pediu para procurar a irmã dele aqui no Rio de Janeiro. Eu aceitei a missão que o irmão pediu, e eu chamei esse irmão, que ele conhece tudo quanto é buraco aqui no Rio de Janeiro, irmão. Esse irmão conhece. Ele nossa, para tudo quanto é lugar ele andava. Aí eu chamei ele nesse dia na minha casa, para a gente poder procurar essa irmã. Ele veio prontamente, aí depois dessa conversa, né? Peguei meu carro, ele entrou e nós fomos congregar. Primeiro nós fomos procurar essa irmã do irmão nosso de São Paulo, né? Quando chegou lá, irmãos, encontramos, demos o recado, a irmã ficou muito contente, e nós fomos congregar ali perto. Quando a gente estava congregando, a igreja ali do Rio de Janeiro estava esperando um irmão que era de São Paulo. Para dizer exatamente, esse irmão era cooperador lá em Francisco Morato, lá em São Paulo. E lá em Francisco Morato, irmãos, a obra praticamente assim, no iniciozinho lá de Francisco Morato, a minha avó foi para lá. E dentro do terreno da minha avó, ela cedeu o terreno para construir a igreja. Acho que foi uma das primeiras igrejas lá de Francisco Morato, né? E hoje, minha avó faleceu, o terreno ficou para a igreja, porque ela tinha doado. E hoje a congregação cristã lá em Francisco Morato ficou lá no terreno da minha avó. E quando eu estava congregando lá, a igreja estava esperando esse irmão, eu não sabia.
O irmão chegou, atendeu o culto, pregou a palavra, mas no final eu fui lá conversar com ele, falar que eu conhecia Francisco Morato, que a obra lá tinha praticamente começado ali, aquela igreja na casa da minha avó, a irmã Isaura. Se tiver algum irmão que entrar no vídeo aqui, que for de Francisco Morato, né? A irmã Isaura, o senhor já recolheu faz muito tempo, né? Mas eu sei dizer, irmão, que por conta disso, o cooperador local convidou o irmão de Francisco Morato e me convidou também, e esse irmão que estava comigo, fomos todos para a casa do cooperador, do local. E quando nós sentamos na sala, estamos conversando assim, agora que vem a grande surpresa, né? Quando nós estávamos conversando na sala, alguém entrou lá pela porta da cozinha desse irmão cooperador, gritando assim: "A paz de Deus esteja nessa casa". O irmão cooperador parou a conversa assim e falou: olha lá, está chegando aqui um caro servo de Deus, um homem de Deus. E aí ele pegou, parou assim e falou assim: ele é de outra denominação, mas é um servo de Deus, um caro servo de Deus. Irmão, esse irmão que estava do meu lado, ele olhou para mim assim com uma cara de susto, porque exatamente aquilo que o senhor tinha dado de falar para ele em casa, antes da gente ir para lá, o cooperador ali estava falando. Aí o irmão de Francisco Morato vira para o irmão cooperador e fala assim: é verdade, irmão, eu conheço uns irmãos que são caros servos de Deus em outra denominação. Aí é que o irmão já não sabia onde botava a cara, mas ele ficou incomodado, andava, ficou quieto, mas só eu e ele sabia da nossa conversa anterior. Eu sei dizer, irmão, que nós saímos de lá, eu saí rindo. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo tem algo para nos ensinar, irmão, ele ensina. Ele prepara, porque às vezes o coração é muito duro. Irmão, irmã, se teu coração é duro, irmão, deixa o Senhor amolecer ele. Porque há muito mistério para ser revelado. Há muita sabedoria para chegar até você. A nossa família é maior do que a gente pensava. Bendito é o nome santo do Senhor. A nossa família é grande. A nossa família, irmãos, é uma família em Cristo e não numa denominação. Irmãos, qualquer pessoa que me perguntar, não é da onde? Irmãos, eu sirvo a Deus por graça e misericórdia na Congregação Cristã no Brasil. Eu sou de lá, minha família toda é de lá, né? Mas a minha família é grande. Esse é o título e o motivo desse vídeo, irmão. Não dá para falar tanta coisa que já aconteceu, tanta obra que eu vi com os irmãos da nossa família, que é muito grande. E eu amo essa família toda, irmão. Eu não tiro ninguém do lugar que está. Porque eu sei, com toda certeza do meu coração, que o Senhor coloca muita gente por revelação, irmão. O Senhor mostra a igreja, a Congregação Cristã no Brasil. O Senhor mostrou a igreja do véu, a igreja da rua. Irmão, tem testemunho maravilhoso do Senhor mostrar por revelação a congregação. Mas também tem isso em outras denominações, irmãos. O Senhor quer eles lá. O Senhor quer gente em todo lugar. Mas o Senhor quer verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, fiéis a Deus, fiéis ao Evangelho. Queridos irmãos, para não prolongar muito, fiquem todos na santa paz de Deus e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nas nossas veias, nas nossas entranhas. Deus seja louvado. Amém.